Amado por muitos, desprezado por outros tantos, esse país nasceu da constante mistura de influências de seus vizinhos e hoje é exemplo de estabilidade para todo o mundo. Sejam todos muito bem-vindos à Bélgica. Muito bem-vindos a Bruxelas, a capital da Bélgica, esse país que é um dos menores em extensão também da Europa, mas um dos mais densamente povoados, com 11 milhões de habitantes. Esse que é um país dividido entre franceses e holandeses, entre a Valônia e a região de Flandres. Eu vou explicar tudo para vocês. Aproveitem aqui a vista da linda prefeitura aqui de Bruxelas na época do Covid, infelizmente. Começo de conversa, a Bélgica é um dos países mais industrializados da Europa e, novamente, um centro político da União Europeia, tendo a Comissão Europeia e o Parlamento Europeu aqui em Bruxelas. Não é à toa que, juntamente com Luxemburgo, França, Holanda, Alemanha e Itália, este país também foi um dos principais fundadores do bloco político-econômico que temos até hoje aqui no continente. A Bélgica é um país culturalmente com uma identidade um pouco difícil de se perceber, afinal as duas maiores frações linguísticas do país, os franceses e os holandeses, eles comandam praticamente metade do território, sendo um pouco maior na parte de Flandres, na parte holandesa, e com isso há algumas tensões, não no quesito étnico, porque novamente há muitos imigrantes e também é difícil de você diferenciar os franceses dessa parte do norte da França e dos holandeses dessa parte do sul da Holanda, mas linguisticamente e culturalmente, obviamente que aqueles mais próximos culturalmente da Holanda e aqueles mais próximos da França tendem a querer se sobressair na política nacional, e Bruxelas atua como uma zona neutra entre essas duas regiões, não pertencendo nem à Valônia e nem a Flandres, também como a capital do país. O único momento em que os belgas têm uma identidade nacional bastante forte durante as Copas do Mundo, onde a seleção é os Diabos Vermelhos, a seleção belga, que é muito boa, inclusive, joga e une tanto os valões quanto o pessoal de Flandres em torno da mesma camiseta, pelo menos por um mês da Copa do Mundo. Mas depois as tensões voltam a acontecer, lembrando que em alguns momentos até houve referendos para que ambas as partes se separassem da Bélgica e se juntassem a seus respectivos países culturalmente falando, ou seja, a Flandres se juntaria à Holanda e a região da Valônia se juntaria à França, mas eles acabaram decidindo por permanecer unido nessa que é uma monarquia parlamentar, há um rei que tende mais para o lado francês, mas mesmo assim tem um papel simbólico nesse conflito linguístico que temos aqui entre holandeses e franceses. A Bélgica historicamente foi invadida por diversos povos, entre eles os espanhóis, os franceses com Napoleão e também os holandeses, que são os seus vizinhos aqui na parte de cima. Também durante as duas guerras invadidos pela Alemanha e mais recentemente na Segunda Guerra Mundial invadido pelos nazistas, que foi um país depois liberado pelos americanos na sua força que veio desde a França. Aqui na Bélgica, acho interessante também mencionar que durante a Segunda Guerra Mundial a tentativa bem sucedida dos nazistas de chegar até a França foi cortar, a linha Maginot, que era uma grande barreira feita pelos franceses, e entrar pela Bélgica através da França, e foi bem sucedida, afinal a Bélgica não tinha como posso dizer, um exército organizado naquele momento, principalmente porque na Primeira Guerra Mundial o país sofreu muito, foi muito bombardeado e foi muito
ficou muito destruído, e com isso apenas os 20 anos, né, que separam a Primeira da Segunda Guerra Mundial não foi suficiente para a reconstrução do país. Mas mesmo assim, depois da Segunda Guerra Mundial, com as iniciativas da cooperação do aço e do ferro, principalmente começadas em Luxemburgo e aqui, o país foi um dos principais para o início da União Europeia, que juntamente com os outros 5 países, né, que eu já disse para vocês, Holanda, Luxemburgo, Alemanha, França e Itália, foram os primeiros fundadores desse que viria a ser o maior bloco político e econômico do continente europeu durante toda a sua história. No que diz respeito a comidas e bebidas, a Bélgica é famosa primeiramente pelos seus chocolates, o chocolate belga. Depois temos as cervejas belgas. Aqui é um dos países com a maior variedade de cervejas do mundo, até superando a Alemanha, porque eles seguem outro padrão de produção, e isso faz com que a variedade da cerveja seja também muito grande. Temos como exemplos comestíveis também os waffles, né, que são essa massa doce, muitas vezes ou só com açúcar ou com frutas, chocolate, além, é claro, das famosas batatas fritas belgas, que aqui me disseram que a maneira tradicional de você fazer as batatas para elas ficarem com esse sabor diferente é você fritar em ou óleo de porco ou óleo animal, para que elas fiquem ainda mais suculentas e crocantes, e obviamente uma grande variedade de molhos, entre eles a maionese, uma maneira tradicional de se comer as batatas fritas, em contrapartida ao ketchup, que é comido mais frequentemente nas Américas e também no Brasil. Interessante que todos esses prédios aqui muito bonitos, nessas fachadas douradas, eram as antigas sedes de cada uma das profissões durante a Idade Média, e depois um grande incêndio que aconteceu no século XVII, essa fachada foi reformada com a arquitetura da época, sendo hoje uma arquitetura muito mais clássica e nada a ver com a Idade Média na época que foi criada. Aqui temos as diferentes, não só uniões, né, o que a gente chamaria de sindicatos de diversas profissões, como por exemplo os padeiros, que é a maior dessas aqui. Também temos os marceneiros, temos os mercadores, as pessoas que construíam navios, os marinheiros, enfim, todas as profissões ligadas à Idade Média tinham a sua instituição, assim como eu posso dizer, a sua organização representada em cada um desses prédios aqui. E do outro lado, uma das mais importantes, que era aqui a Associação dos Cervejeiros, esse que depois, a partir do século XIX, século XX, seria a bebida nacional da Bélgica e ficaria conhecida em todo o mundo pela sua variedade, assim como eu já contei para vocês. No que diz respeito ao chocolate, Cristóvão Colombo, que chegou na ilha de Hispaniola ainda no final do século XV, começo do século XVI, foi o primeiro europeu a provar o cacau, e como um dos maiores portos, né, um dos portos mais importantes de toda a Europa era em Antuérpia, os navios espanhóis que chegaram desde o século XVI, XVII à Europa trouxeram o cacau, e a partir daí o chocolate foi desenvolvido, e sendo Antuérpia uma das principais cidades belgas até hoje, o chocolate belga fica também como uma marca do país. Aqui eu estou na frente da prefeitura de Bruxelas, e aqui você percebe que não é simétrico, um lado tem mais arcos do que o outro, e segundo a lenda local diz que o arquiteto que fez esse erro, ele se sentiu tão mal que subiu no topo da prefeitura e se jogou lá de cima, acabando com a sua vida. Obviamente que é apenas uma lenda, mas é interessante você ver a diferença da simetria, né? Apesar de parecer uma catedral gótica, muitas prefeituras da Europa seguem esse estilo, como a de Munique e como a de Viena, mas mesmo todas são simétricas, e nesse caso não sabem se direito o porquê, mas conseguiram inventar uma lenda para tentar explicar o motivo.
Aqui, dependendo da região que a pessoa nasce, sendo na Valônia ou em Flandres, ela vai ter uma das duas línguas, ou o holandês ou o francês como língua materna. Bruxelas, que tem um status especial de capital, não pertence a nenhuma das regiões e tem como se fosse o status mesmo de uma cidade neutra, além de ser capital da União Europeia em muitas das suas instituições. O interessante é você ver que mesmo assim há uma preferência pelo francês por parte da população de Bruxelas e é a língua que você mais escuta andando pela cidade. Assim como vários outros países aqui da região, a Bélgica também é uma monarquia parlamentar e o rei Filipe I, ele é inclusive primo do Grão-Duque de Luxemburgo. Aqui é um pouco mais simbólico do que Luxemburgo e o parlamento ele segue o padrão de vários outros países na Europa, sendo um parlamentarismo constitucional e também tomando todas as decisões do país. Afinal, esse país aqui, a Bélgica, tem que ser exemplo para os outros países da Europa, já que o Parlamento Europeu e a sede do Conselho Europeu, a Comissão Europeia, está aqui em Bruxelas também. Todos sabem que por aqui eu não deixo de falar a verdade, sempre. E após o Congresso de Berlim, em 1884, a Bélgica também foi uma das forças coloniais que dividiram e colonizaram a África por muitos e muitos anos. E no contexto belga nós temos a colônia do Congo, né, hoje atual República Democrática do Congo, o Burundi e Ruanda. E eu tenho que dizer que o estrago que os belgas fizeram na África, principalmente no Congo, foi um absurdo. Muitos dizem genocídio o que aconteceu no Congo pela brutalidade das forças coloniais belgas, principalmente durante o reinado de Leopoldo, né, que era o dono da Bélgica. Até as potências coloniais diziam: ah, essa parte é da França, essa parte é da Inglaterra, essa parte é da Espanha, de Portugal, mas o Congo é de Leopoldo. E até hoje a dívida histórica é muito grande, apesar da imigração africana e grande parte dos imigrantes que moram na Bélgica serem de origem congolesa. Mesmo assim, a dívida histórica permanece com esse país africano que sofreu tanto durante a época colonial na época colonial africana, que foi até meados da década de 40 e 50, lembrando que a emancipação da África só se deu possível naquele momento exatamente pelo enfraquecimento das forças imperiais e coloniais durante a Segunda Guerra Mundial. Afinal, o continente estava em fogo e não tinha como você cuidar de colônias durante uma época de uma guerra mundial. Bruxelas, com o seu status de capital europeia e também ter sido uma cidade que cresceu aos poucos, atualmente tem 1.200.000 habitantes. Muito se deu após a criação da União Europeia e o estabelecimento também do Parlamento Europeu e da Comissão Europeia nesta cidade. Apesar de grande parte da população belga, por volta dos 70, 80%, se identificar como etnicamente belga, grande parte da população que mora em Bruxelas é estrangeiro, sendo a maioria deles congoleses da antiga colônia do Congo na África, além de marroquinos, egípcios e outras nacionalidades da Europa, principalmente aqui da região da França, Holanda e Alemanha. Uma outra coisa importante de se mencionar é que a sede da OTAN, né, Organização do Tratado do Atlântico Norte, essa que é a maior organização militar dos países ocidentais, ela tem sede aqui em Bruxelas exatamente por essa cidade ter um status neutro, ser um país que diplomaticamente e politicamente tem boas relações com todos os países do Ocidente, e com isso, durante a época da Guerra Fria, que foi estabelecido o Pacto de Varsóvia de um lado pelas potências orientais, com a União Soviética, Polônia, Romênia, enfim, temos a OTAN, que é a organização militar e principalmente no que diz respeito à Marinha e ao Exército, de proteção mútua entre os países aqui do norte da Europa, mais Canadá e Estados Unidos. Eu estou aqui agora na
frente do Parlamento Europeu, que é um dos órgãos mais importantes para nós aqui na Europa, e toma decisões que vão desde acordos econômicos entre diversos países do mundo, assim como também decisões políticas referentes à questão ambiental, a questão dos alimentos, dos agrotóxicos, a questão de imigração, enfim, é um lugar muito importante e muito bacana de estar aqui também mostrando para vocês. Aqui na frente da Catedral de São Miguel, uma das mais importantes aqui de Bruxelas, e isso mostra também a importância da fé católica aqui para o país. Aproximadamente 54% das pessoas se autodenomina católico, o cristianismo sendo o maior de todos, e também o ateísmo vem logo em seguida, porque aqui tanto a Holanda quanto a Bélgica seguem essa linha do pensamento livre e da antirreligião. Explorar a capital belga nos mostra nuances peculiares de um país dividido em muitos de seus aspectos culturais, porém unido em sua vontade de progredir e de ser o farol que guia a União Europeia. Bruxelas é o resultado de anos de influências diversas e tenho certeza que sua visita por lá vai mostrar isso a cada um de vocês. Os demais tesouros desse país, principalmente a região de Flandres, você acompanha nos próximos episódios. Aproveita e se inscreve já no canal para não perder nenhum novo vídeo dessa jornada por todos os países do mundo.